alguém vindo na casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, espero que encontre aqui o que estão procurando. E você vê que a maioria já é repetente, né? Já vem várias vezes, sinal que está conseguindo ter êxito na sua busca, né? Então vamos nos conectar com o Pai, através dos Espíritos de luz que iluminam essa casa, que nos acolhem, que nos abençoam, pedindo a presença do Mestre que esteja conosco em mais esse momento, que possamos deixar de lado todas as nossas atribulações que todos temos do mundo material, que possamos nos concentrar um pouco na leitura do Evangelho, que nosso incansável anjo da guarda ilumine nosso pensamento, nosso desejo, que a gente consiga abrir a nossa consciência, o nosso pensamento para absorver os ensinamentos do Mestre. Que assim seja. Bom, tema interessante, né? Hoje sede perfeitos, né? É tão fácil, acho que muitos aqui já se julgam, né? Todos nós, muitos já julgamos sede perfeitos, né? Mas é bom lembrar que o Evangelho nos traz, né? O Cristo nos traz que perfeito é só Deus, né? A perfeição absoluta é só Deus. Mesmo os espíritos de luz ainda estão em constante evolução, e todos nós fomos criados à semelhança de Deus. Por isso que o próprio Cristo falou que sois deuses, não Deus, porque um dia vamos chegar muito próximos da perfeição, mas nunca seremos tão perfeitos como Deus, né? E aí o que seria a nossa interpretação através da doutrina de o que é exatamente ser perfeito nesse contexto, né? Primeiro que essa perfeição é relativa. A gente tem que observar nosso nível de evolução, nosso estágio de evolução, nossa vontade, nosso desejo de progredir, a evolução do planeta e do mundo que habitamos, as expiações e provas que escolhemos, que quer queiram, quer não, durante o nosso plano encarnatório, nós fizemos escolha. A grande maioria teve a oportunidade de fazer escolha das provas e das expiações que iam passar, mais as provas do que as expiações. O nosso livre-arbítrio, se vamos conseguir segui-las ou não, e daí sim caminhar na direção da nossa evolução, rumo a essa tão buscada perfeição e evolução. Mas que não esqueçamos também que existe o livre-arbítrio coletivo do mundo que habitamos. Porque eu costumo dizer que nós viemos nesse mundo, nós espíritos em evolução, né, para não dizer imperfeitos, a gente vem no mundo por dois motivos principais. O primeiro, para aprender. E como é que a gente consegue aprender? Através da humildade, de não acharmos que somos perfeitos, que ainda estamos em evolução, que estamos em constante aprendizado, e sermos humildes também em relação ao nosso próximo. E o segundo ponto que a gente vem é para fazer o bem ao próximo. Para fazer o bem. E esse próximo é tudo que está à nossa volta. São as pessoas principalmente, mas são os animais, são a natureza, porque tudo pertence ao todo. Então a gente vem nesse mundo para aprender e para fazer o bem ao próximo. Aprender através da humildade. E como é que a gente ajuda a evolução do planeta? Através da caridade. Isso é que nos traz Kardec. Segundo também o Kardec, o caminho para a nossa evolução, dessa perfeição, seguir algumas atitudes e algumas ações de prática do bem, né? E ele chama de pessoas do bem, o homem do bem. E aí algumas colocações aqui muito simples, né? De uma forma muito resumida. A primeira, o homem de bem interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Então, à medida que a gente, nesse mundo que habitamos, que nós sabemos que ainda é um mundo de expiação e prova, se a gente se irrita com uma fila longa de banco, se a gente se irrita com uma pessoa que nos cortou no trânsito, se a gente se irrita com uma esposa chata, se a gente se irrita com o marido duro, de imposição, se a gente se irrita com o chefe mais duro, se a gente se irrita com o subordinado que não faz as coisas da forma que esperamos,
esse é um sinal que nós temos que olhar para dentro. Somos nós que este é um sinal para nós próprios e não para modificar o outro. É um sinal para que a gente consiga passar por esse mundo e aprender. Porque se olharmos do nosso lado, à nossa volta, nós vamos ver que tem outros espíritos encarnados passando pela mesma situação que nós passamos e estão tranquilos e não estão sofrendo com aquilo. Então, que olhemos para nós em todas as situações e tudo que tiver ao nosso redor é um sinal para que a gente consiga olhar e mudar os nossos lados. Segundo, pergunta se não violou a lei da justiça, do amor e da caridade, fazer o bem ao próximo. Questiona se não cometeu algum mal, segundo a sua própria capacidade de análise, mas também analisa se não teve a oportunidade de fazer o bem e não fez. Porque costuma-se dizer que não fazer o bem quando se pode, quando tem conhecimento, é tão ruim quanto fazer o mal. Se não deixou alguma oportunidade voluntariamente de ser útil para o planeta e para o próximo em alguma ocasião. Se fez alguma coisa que proporcionou que alguém vai reclamar dele. E por último, se fez aos outros tudo aquilo que os outros queriam que fizesse a ele próprio, né? Faça ao próximo aquilo que você espera que faça a si mesmo, né? Até a chegada de Jesus, o povo judeu ele seguia a lei do talião, que era olho por olho, dente por dente, trazida por Moisés. Se a gente olhar hoje, né, de 2000 anos depois, a gente olhar para trás, a gente fica até um pouco admirado com isso, né, com olho por olho, dente por dente. Mas naquela época isso já era uma evolução. Naquela época, uma família, alguém ia lá e roubava uma ovelha, ou matava uma ovelha, o patriarca da família mandava ir lá e matar um filho. A pessoa cometia algum crime, a pessoa ia lá e matava a família toda. Então, olhando do início da humanidade, da chegada do homem na Terra até com essa lei de Italião, foi um avanço, já era um avanço, conseguir fazer só o que havia nos feito. Mas aí vem Jesus, né, com um novo modelo, com o modelo de retribuir o mal com o bem, que se bater na face esquerda ofereça à direita, e fala mais, e vai mais além, né? Fala, amai os vossos inimigos. Puxa vida, né? Tá aí uma característica muito importante de um homem de bem ou de um espírito perfeito, né? E o que disse Jesus através de Mateus sobre isso? Ele falou assim, através de Mateus capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos, os gentios? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas aí Jesus, que a gente entenda que Jesus naquela época falava para o Espírito. Claro que ele usava todos os exemplos práticos da época, mas ele falava para o Espírito. Ele falava para o Espírito encarnado, mas considerando a vida futura. E quem é, se a gente pensar falando do Espírito, quem é esse inimigo, né, que nós devemos amar, que nós devemos ter compaixão? Não é o bandido, o delinquente que nos assalta no semáforo das grandes cidades. Não é o ladrão que rouba a nossa casa, não é quem nos assalta. Não são isso, não era isso que Jesus estava querendo dizer. Os nossos inimigos são as pessoas que estão do nosso lado, que mexem com os nossos sentimentos em relação aos nossos próprios defeitos, às nossas imperfeições, para fazer com que a gente mude de comportamento e mude a perfeição. E na maioria das vezes, são pessoas próximas,
quando não da nossa família, né, um vizinho rabugento, um chefe autoritário, como eu já falei, um subordinado, uma sogra, um genro folgado, né, abusado, um filho ingrato, um adolescente inconsequente, uma esposa indiferente, um pai ausente, e por aí vai, né? E grande parte delas, desses inimigos, foram pessoas que nós ferimos, maltratamos, para não dizer outra coisa, em encarnações anteriores, e que vieram junto conosco com atitudes exatamente para nos provocar ou nos dar a oportunidade de fazer diferente nessa vida, de dar amor, de dar compreensão e da gente conseguir resgatar as nossas dívidas que tivemos em encarnações passadas. Em resumo, o que ele quis dizer é que ser perfeito é fazer o bem ao próximo, e que a doutrina espírita traduziu para nós como praticar a caridade, porque a caridade resume todas as outras virtudes. Os espíritos em evolução, em aprendizado, né, para nos dizer espíritos imperfeitos, eu costumo dizer que nós, espíritos comuns, nós não temos uma missão. Tem muita gente que fica nessa pergunta o tempo todo: eu preciso achar minha missão, preciso descobrir o que eu vim na Terra. Que a gente tenha consciência que essas grandes missões, elas foram dadas aos grandes espíritos, aos espíritos já com uma vivência muito grande, com uma capacidade de suportar tudo que acontece nesse mundo de expiação e prova, de fazer o bem. Eles vieram com essa incumbência, sendo espíritos superiores, de ajudar nós que ainda estamos em desenvolvimento. Nós, em evolução, nós temos tarefas, e muitas vezes a nossa missão é muito simples: é poder criar um filho de maneira adequada e guiá-los para o bem, ser um bom pai de família, segundo as leis que a gente vive nesse mundo, segundo os ensinamentos do Pai. Só o fato de sermos pais, nós já fizemos uma grande coisa, que é dar a oportunidade de um espírito se reencarnar e vir ao mundo. E do outro lado, que a gente tenha muita generosidade só aos nossos pais, independente do que eles foram, do que eles são, da oportunidade também que eles nos deram, de nós reencarnarmos e termos a oportunidade de aprender mais um pouco nessa reencarnação. Teremos muitas, mas se não tivéssemos a aceitação deles, a gente não ia ter oportunidade nessa encarnação, tá? Ser um chefe justo, muitas vezes, quando a gente tem subordinado, ser um funcionário, um empregado honesto, né? Ser um comerciante que pratica coisas justas, né, com o povo e com os clientes, né? E que, quando foi perguntado a Kardec, falando um pouco, né, de caridade, que é a maior dica para sermos perfeitos, Kardec perguntou para os espíritos o que seria a verdadeira caridade. A caridade está na questão 886 do Livro dos Espíritos. A resposta foi: primeiro, benevolência para com todos, ou seja, boa vontade, manifestação de afeto, oposto de maledicência, de crítica. Segundo, indulgência, que significa tolerância. Eu, antes de conhecer o Espiritismo há 25 anos atrás, eu não sabia o significado da palavra indulgência, porque talvez não a praticava, né? Tolerância com os defeitos alheios, que é o oposto de severidade, quando a gente vê alguma coisa que não nos agrada, né? Em tudo, com os nossos filhos, com a nossa família, no trânsito, nas entidades sociais que participamos. E último, o perdão com as faltas cometidas. Isso tem uma sequência, né? Como se fosse um crivo. Primeiro, que a gente tenha benevolência, que a gente aceite com bondade tudo que acontece à nossa volta. E se ainda assim a gente não conseguir, tá bom, que a gente tenha indulgência quando alguma coisa acontecer da forma que a gente não gostou ou não acha que está certo, né? E terceiro, se mesmo assim a gente não conseguir ter indulgência, a hora que a gente sentir essa indignação com alguma coisa, que a gente então pratique o perdão, que a gente passe por esses três riscos, que a gente perdoe as faltas cometidas, tendo a consciência de que os espíritos que estão aqui nesse mundo estão no mesmo processo de evolução que nós estamos. Estamos todos juntos, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, de acordo com as escolhas e de acordo com a vontade de querer melhorar,
né? Porque quem não vai evoluir são aqueles espíritos que continuam errando como todos nós, mas estão ali na sua posição. Eu sou assim mesmo e não mudo. Se fizer vai levar de novo. Não é possível. Só se passar pelo meu cadáver, né? E a hora que a gente começa a olhar para esses desafios dessa encarnação e começa a falar, poxa, pera lá, o que eu preciso fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar dentro de mim para poder conviver nesse mundo de expiação e prova? A gente vai conseguir, pelo menos, seguir no caminho dessa evolução, né? E Kardec também perguntou para os espíritos, tá bem, qual é o maior obstáculo a esse progresso, a nossa evolução? E a resposta foi curta e grossa, muito simples: o orgulho e o egoísmo. O orgulho que é o antônimo da humildade, que faz com que a gente não aprenda e nem evolui, e o egoísmo que não deixa com que a gente pratique a caridade, que a gente pense só em nós, ou só na nossa família, ou só na nossa empresa, ou só naquilo que pertence a nós todos. E aí a gente chega, falando um pouquinho de bons espíritas, né? Falamos de ser homem de bem, mas o que é ser um bom espírita? Primeiro, é que a beleza e a eficácia da doutrina espírita é que o propósito dela é fazer com que a gente olhe para nós mesmos, através, né, a grande o termo aí, né, da reforma íntima, ou da transformação moral, que nada mais é da gente procurar mudar a nós no mundo que nós vivemos, né? E um bom espírita é um bom cristão. O próprio Chico disse, em uma das suas oportunidades, ele falou uma coisa muito interessante, que se ele não tivesse encontrado Jesus da doutrina espírita, ele não teria ficado. Então, nós, como Consolador comprometido, a doutrina espírita, né, como a terceira revelação, a beleza disso tudo é que ela não trouxe nenhuma nova lei, nenhuma nova recomendação, foram só interpretações um pouco adaptadas ao mundo, 1850 e pouco, quando o Espiritismo começou a ser escrito, de uma tradução mais detalhada daquilo que veio trazer o Cristo, com informações de que a população já estava mais preparada para entender, numa terminologia, num vocabulário que a população estava mais preparada para entender, do que trouxe Jesus. Então, que ser um bom, um espírito evoluído é ser um bom cristão, é praticar aquilo que o Cristo nos trouxe, né? E o Espiritismo, muito rapidamente, algumas coisas que nos ajudam nessa nossa caminhada. O primeiro, Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, ele falou que a informação mais importante, o fato mais importante do Espiritismo, da doutrina, é acreditar na imortalidade da alma, que existe uma entidade que sobrevive ao corpo. Sem isso a gente não consegue mais nada, porque a gente acreditando que nós não vamos acabar, que nós enquanto espíritos não vamos extinguir enquanto o nosso corpo desfalecer, nós vamos para algum lugar, e se nós não vamos acabar, a gente vai continuar vivo. E aí, como decorrência, vem outras coisas, vem a comunicação. Se nós estamos em algum lugar, essa comunicação pode ser possível. E aí vem a mediunidade, que é o instrumento da comunicação entre os dois planos. Aí vem a questão da reencarnação, que é o mesmo espírito voltar em outras vidas futuras, sem o conhecimento do passado, sem a consciência, como oportunidade de crescimento. Entender que a lei de ação e reação, que o que nós estamos passando hoje é uma justiça divina daquilo que fizemos no passado. E aí tudo se deriva. Então o Espiritismo nos traz vários conceitos através da codificação do Kardec, que nos ajuda a buscar o caminho da perfeição, a tentarmos sermos perfeitos através do entendimento. Isso garante? Não. O fato de estar aqui falando, o fato de estarmos aqui sentados, ouvindo a palavra de Jesus, tomar um passe, uma hóstia numa outra, da religião católica, né? Nada disso garante. O que garante é a caridade, é o bem ao próximo. Mas nós temos o privilégio de entender um pouquinho mais sobre a nossa trajetória além dessa vida e nos prepararmos para tudo isso.
mas a quem mais será dado, mais será cobrado. Então, que a gente tenha consciência de que tudo depende de nós, e que essa perfeição é uma forma da gente melhorar, não só próximo, de ajudar o próximo, melhorar o nosso planeta, os outros, mas a gente vai estar ajudando a nós próprios, tá? Queria falar um pouquinho agora sobre a parábola do semeador, tá? Que Jesus falou o seguinte através de Mateus. Primeiro, do versículo 1 a 9, ele falou assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. E nos versículos 18 a 23, ele próprio nos trouxe a interpretação disso tudo. Escutai, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30. Essa parábola exprime perfeitamente, né, o que nós acabamos de falar aqui sobre a caridade. Jesus também falou, né, que as árvores serão avaliadas pelos seus frutos. O conhecimento, a sabedoria, ela não serve nada se ela não tiver algum propósito de bem para o outro, para a ajuda do nosso próximo. O conhecimento guardado não vale nada, não serve para nada. Então, que a gente tenha a consciência de saber em que solo que nós somos, né? Que solo que é esse que a gente está recebendo a semente, né? A gente só escuta, a gente não quer escutar, a gente escuta e pratica. É isso que quer dizer a palavra do semeador. Mas eu queria trazer, para encerrar, um entendimento inverso de André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, sobre essa parábola. É uma interpretação muito interessante, porque ele nos coloca do outro lado, né? E ele fala assim: tuas sementes, fala com brandura, encoraja com fé, ouve com atenção, escreve com amor, age com tolerância, dialoga com carinho, ensina com paciência, responde com perdão, pondera com caridade, ampara com esperança, trabalha com correção, analisa com misericórdia, convive com fraternidade e compreende com benevolência. Palavras, atitudes e gestos são sementes que lanças à tua volta, no campo da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não. O importante é que seja sempre um semeador do bem. Vamos então novamente agradecendo a oportunidade da escuta da palavra, agradecendo ao nosso incansável anjo da guarda que nos orienta, nos acompanha, nos guia
e, sobretudo, nos protege. Sempre na certeza que todos nós não estamos desamparados, que o plano divino, o plano espiritual está sempre à nossa disposição, está sempre pronto para nos ajudar, para nos acolher, nos abençoar, seja nos nossos motivos de vitória, e seja também nos momentos de vitória, mas também nos momentos onde fracassamos, onde não conseguimos ser perfeitos. Mas que a nossa atitude, o nosso pensamento, a nossa vontade e principalmente as nossas ações é o que vai garantir a presença efetiva e o acolhimento desses espíritos de luz. Que Jesus esteja conosco, nos abençoe, que tenhamos mais uma semana de luz, de paz, e que possamos voltar com saúde na próxima semana. Que assim seja.